A abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Venha comigo, por favor, ao livro de Eclesiastes, no capítulo de número 11. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 11. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade e que, de alguma maneira, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, Espírito de revelação, nos revele toda a verdade. Que o Senhor fale conosco, fale a cada um de nós. E a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, possa se manifestar em nossas vidas, de maneira que os atos de fé se realizem. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, e o versículo de número 4. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Quando nós lemos esse texto em paralelo com aquele que se encontra em Atos dos Apóstolos, na ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando seus discípulos maravilhados contemplavam que Cristo subia aos céus, depois de terem ouvido do próprio Jesus que eles fossem, que eles pregassem, que eles ensinassem tudo o que Cristo lhes havia falado, que eles fizessem discípulos de todas as nações, que eles, portanto, discipulassem todas as pessoas, todas as nações, na doutrina de Jesus Cristo. Eles estavam maravilhados ao contemplar que Jesus subia aos céus, e quando Jesus foi oculto dos olhos deles pelas nuvens, a Bíblia nos diz que eles continuaram olhando para as nuvens, exatamente como aqui diz: o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. E eles então escutam aqueles anjos que vêm a intervir e dizem: o que vocês estão olhando? Essa é uma frase interessante, porque imagine os anjos surgindo e, em vez de nos falar outras coisas, o que vocês estão olhando? Esse Jesus que subiu é o mesmo que voltará, e todo olho o verá. É assim como ele subiu, assim ele voltará. O que vocês estão olhando? Nessa manhã eu gostaria de trazer uma palavra e trazer um desafio, desafiar a todos nós, para que possamos ter a postura correta. Eu gostaria de falar sobre uma palavra tão simples, mas que faz toda a diferença
quer para melhor, quer para pior, em nossa vida. Atitude. Nossa atitude. Diante de tudo, diante de todos, diante da vida, qual é a nossa atitude? Que atitude estamos tomando? A palavra atitude já é uma palavra muito interessante. Ela é uma palavra em português que veio do italiano e que significa ter ação. Atitude é transformar o meu desejo, o meu querer em atos. Por isso, atitude. São as realizações de atos. Atitudes não são intenções. Intenções são coisas também boas. A má intenção em si, a Bíblia diz que já é um pecado. E eu diria que a boa intenção em si já é uma virtude. Mas a realização de uma boa intenção é uma virtude maior. Querer fazer o bem é bom. Fazer o bem é muito melhor. A Bíblia mesmo fala sobre como devemos agir diante do mal. A Bíblia fala, paga o mal. E geralmente, quando as pessoas querem pagar o mal com o mal. Mas a Bíblia diz, paga o mal com o bem. Vence o mal com o bem. O que nós precisamos fazer, precisamos realizar o bem. E a Bíblia diz, não apenas realizar o bem, não apenas fazer o que é bom, mas a Bíblia também diz, fazendo bem feito. Fazendo o bem e fazendo bem feito. Por que eu escolhi esse texto? Porque esse texto que vem do sábio Salomão, no final da sua vida. Alguns dizem que Eclesiastes é, de alguma maneira, até uma confissão de Salomão, o arrependimento de Salomão, quando Salomão revê toda a sua vida, o bem e o mal que ele havia feito, as coisas corretas, as coisas erradas. E aqui, quase no final deste livro, inspirado pelo Espírito Santo, portanto, palavra de Deus para nós. Ele diz, quem somente observa o vento. Meus irmãos, eu não quero passar pela vida, e eu creio que você também não, observando o vento, olhando as nuvens. Eu quero ter uma atitude. Atitudes determinam a continuidade da nossa vida. Para onde iremos, o que faremos, quem seremos. Atitudes. O problema da atitude é que existe a boa e a má atitude. E diante da vida, nós temos que escolher entre a boa e a má atitude. E muitas vezes nós temos, diante da vida, diante das circunstâncias, nós temos uma má atitude. E é fácil ter uma má atitude. O Senhor Jesus disse, de certa feita, não se turbe o vosso coração. O problema de um coração turbado, ou mesmo turvado, um coração, entre outras coisas, desorientado, é que um coração que se turba é um coração que se perturba.
E nós ficamos, então, ansiosos, angustiados, preocupados. Por quê? Porque o nosso coração está turbado. E por estar turbado, ele está perturbado, como nós dissemos. E o que Jesus acrescentou, diz: crede em Deus, crede também em mim. Jesus, de outra feita, disse: neste mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo. O bom ânimo é a atitude de fé. Crede em Deus, crede também em mim. Isso é uma atitude de fé, é o bom ânimo. Quando você tem fé, você tem bom ânimo. Há pessoas que desanimam, que não têm ânimo, mas há outras pessoas que vão além, que têm um mau ânimo. Estar desanimado é ruim, mas ter um mau ânimo é muito pior. E Jesus disse: tem de bom ânimo, nem desanimem, nem tenham mau ânimo, tenham fé, não se perturbem com as coisas da vida, mas tenham fé. A palavra de Deus nos diz, na epístola de Paulo aos Coríntios, ela diz: estejam alertas. Temos que estar alertas. Mantenham-se firmes na fé. Sejam valentes, ou algumas versões, corajosos. Sejam fortes. Isto é ter ânimo. Ter ânimo é se manter alerta. Ter ânimo é manter-se firme na fé. Ter ânimo é ser valente, ser corajoso. Ter ânimo é ser forte. Nós precisamos desse tipo de atitude, principalmente quando nos chegam as más notícias. A Bíblia diz que o nosso coração ficará firme, mesmo diante das más notícias. O nosso coração não estremecerá, mas se manterá firme. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem temos depositado a nossa fé. Coragem é uma característica de quem tem fé. Nós precisamos, para nos manter firmes na fé, ter um espírito corajoso, ter valentia diante da vida. E coragem não é uma questão de não ter medo. Coragem em si é uma questão de você vencer o medo. Você não é corajoso simplesmente quando você não tem medo. Você, de fato, é corajoso quando você vence o seu medo. Quando você vence as suas incertezas. Quando você vence a sua insegurança. Aí você, de fato, é corajoso. Talvez não ter medo seja mais associado à loucura do que à coragem. E nós precisamos vencer toda a insegurança, toda a incerteza. E como você vence? Com uma atitude.
com uma atitude de fé, com uma atitude de vida. Em vários textos nas Sagradas Escrituras, nós vemos que fé não é uma questão passiva. Você não senta e espera que algo aconteça. Jesus, quando trouxe aquele milagre da pesca maravilhosa, ele não disse a Pedro: fique tranquilo, os peixes virão, eles pularão para o seu barco. Seria outro tipo de milagre. Mas ele disse: joga tuas redes. Meus irmãos, por maior que seja o poder de Deus, por maior que seja a quantidade de peixes que te esperam para serem pescados, se você não jogar a rede, você não vai pescar. De modo que Jesus não disse apenas a Pedro que o milagre aconteceria. Jesus disse a Pedro: tome uma atitude. Lança a tua rede. Aquele que era aleijado, incapacitado de andar, Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Veja, ele tinha uma incapacidade real, ele não podia andar. Jesus disse a ele: levante-se. Dizem alguns estudiosos da língua grega que o sentido que está no texto é: salta sobre os teus pés. Você imagina dizer isso a uma pessoa que está incapacitada de andar? Pule, salte sobre os teus pés. Isso deve ser o tipo de atitude que nós temos que manifestar para uma mudança radical na nossa vida. Isso é uma mudança radical. Uma pessoa que está impossibilitada por completo de andar, e ela agora vai saltar sobre os seus pés. A palavra do Senhor nos fala sobre aquele homem que foi curado diante da porta chamada Formosa, no templo, quando Pedro e João ministraram sobre ele, e eles disseram: no nome de Jesus Cristo, levanta, anda. E o homem se levantou e andou, e a Bíblia diz que o homem foi além do que lhe foi pedido, porque ele diz: saltando, gritando e louvando ao Senhor. Por quê? Porque aquele homem estava ali naquela situação e a sua vida mudou radicalmente. Há uma euforia, há uma alegria que segue imediatamente a uma mudança radical. Atitudes são tomadas, e nesse caso de fé, com coragem. Eu estava lendo o testemunho de Kenneth Hagin, quando ele foi curado. Kenneth Hagin foi diagnosticado, quando criança, com uma doença fatal. Sua família, uma família evangélica, uma família temente a Deus, cuidaram o melhor possível daquela criança. E, dessa maneira, prolongaram um pouco mais a expectativa de vida, mas ele poderia morrer dormindo até. Ele tinha um problema cardíaco terrível. E então ele poucas coisas podia fazer, como uma criança podia fazer, e ele pediu aos pais a Bíblia para poder ler, e ele começou a ler, e de repente ele leu: pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
E ele compreendeu que o sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, havia possibilitado a ele a cura. Então ele lutou por meses, ele lutou. Sua fé vacilava, mas ele cria. Ele lutou, ele buscava, perguntava, chamava a pastores, aos seus familiares e perguntava: Cristo pode me curar? Eu posso ser curado? Eu posso viver? E aquela criança não tinha muito apoio. Ele estava apenas com aquela revelação. Um dia, sua mãe, como de costume, lhe disse: eu vou trazer o seu prato, porque ele não podia sair da cama. Para que ele comesse, ele disse: não, mamãe, hoje eu vou comer com toda a nossa família. Com toda a nossa família. E ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude que mudou para sempre a sua vida. Foi uma atitude de fé. Mas não foi fácil tomar aquela atitude. Lendo a narrativa, eu me impressionei com o que uma criança pode fazer, um pré-adolescente no caso dele. E ele se levantou da cama. A primeira coisa que aconteceu quando ele se levantou da cama foi que ele caiu no chão. Ele caiu do chão e ele disse: agora como eu me levanto? Que ele sempre era ajudado a se levantar, a ir de um lugar para o outro. Então ele teve que reunir todas as suas forças e ele teve que tomar uma atitude de fé. Ele conseguiu finalmente ficar de pé. E o problema é, como em muitas casas americanas, de 2 ou mais andares, as escadas. Agora ele não apenas tinha que estar de pé, ele tinha que andar, ele tinha que caminhar. E ele, se segurando o melhor que podia, começou a caminhar, começou a andar e olhou a escada. Ele disse: eu nunca vi uma escada tão longa na minha vida. Cada passo, um esforço tremendo. E ele foi andando. E, segundo o que ele narra, a cada degrau que ele descia, ele se fortalecia. E, de repente, para o espanto todo, de toda a família, aquela criança estava de pé, sentou-se à mesa e fez a primeira refeição com toda a sua família. Uma atitude de fé que mudou radicalmente toda a sua vida. Uma coragem sem ação não é nada. Nós precisamos ter as atitudes. Como eu gostaria que em minha vida, em tua vida, nós saíssemos de uma inércia. Às vezes estamos muito acomodados. E por vezes, o problema não é nenhum comodismo. O problema é que, diante das circunstâncias, diante da nossa realidade, eu não sei se você já passou por isso, mas nós usamos uma expressão: eu não sei o que fazer. Todos nós podemos chegar nesse lugar terrível em que estamos completamente desorientados. Eu não sei o que fazer.
fazer? Vou fazer uma pergunta. Quando eu não sei o que fazer? Porque a coisa se complica, eu não tenho dúvida. Quando eu chego a uma situação como esta, onde eu preciso de uma resposta, de uma solução, de uma orientação, de um caminho, que se abra uma porta, que se mostre algo para mim, quando eu não sei mais o que fazer. Quando eu não sei o que fazer, não é só uma questão de insegurança que toma conta do meu ser. Logo, logo o desespero tomará conta do meu ser. Muitas vezes eu não sei o que fazer, e o que eu faço é a pior coisa possível que eu poderia fazer. Normalmente, quando eu e você não sabemos o que fazer, o que nós damos lugar à nossa vida se chama ansiedade. É a pior coisa. Você já notou como a atitude certa pode melhorar as coisas, mas a atitude errada, tenha certeza, piora tudo. Piora tudo. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Óbvio que nós, como pessoas que cremos em Deus, diremos: pergunte a Deus. Mas quantas vezes você já perguntou a Deus? E quantas vezes o que você escuta é um silêncio? Eu não estou dizendo, entenda-me bem, eu creio em Deus de todo o meu coração, eu creio que Deus fala. Mas quantas vezes nós chegamos numa situação dizendo: Deus, pelo amor de Deus, fala alguma coisa comigo, porque eu não sei o que fazer. Óbvio que eu diria a você: ore. Orar é uma coisa interessante, que tem gente, eu não sei quanto a você, quanto a mim, sabe, Deus não é tão complicado como as pessoas pensam que Deus é. E Deus não fala de maneiras tão obscuras, enigmáticas, como muitas pessoas pensam que Deus fala. Deus sempre vai falar com você, como Jesus falava com as pessoas, de uma maneira que eles possam entender. Ele vai falar algo que está ao teu alcance entender. Você não precisa ser um grande teólogo para entender. Jesus vai falar de pão com você. De pão você entende. Ele não vai falar sobre os grandes mistérios do universo, porque desses talvez você não entenda, seguramente não. Mas ele vai falar de pão. Ele vai falar: eu sou o pão da vida, e você vai: agora eu entendo. Ele vai falar de pedra. Ele vai falar sobre o alicerce na pedra e na areia, porque isso você entende. Ele vai falar de porta, porque você entende o que é uma porta. Ele vai falar de caminho, porque você entende o que é caminho. Ele não vai falar com você de uma maneira que você não entenda. Por isso, não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de questionar. Não tenha medo de falar com Ele, pensando: a resposta que Deus pode me dar, talvez eu não entenda. Não, eu te garanto, você vai entender, porque Ele sabe falar comigo e com você. Esse nosso Deus é um Deus que nos ama e que nos conhece, e que conhece a nossa natureza. Sim, pergunte a Ele. Eu também poderia dizer para você: leia a Bíblia, porque eu creio que na Bíblia existe a resposta para todos
e para tudo. Pode ler sem medo. E se você não entender, pergunte a quem escreveu. Fale, Deus, não estou entendendo isso. Seja você. Tem gente que, vamos ser sinceros, tem gente que muda quando ora. Muda a postura, muda o tom de voz. Oremos ao Senhor. E daqui a pouco você vai ouvir aquela pessoa orando ao Senhor. Eu entendo, às vezes orar em público causa esse efeito, mas muda-se o nosso linguajar. Seja você falando com Deus. Sabe, Deus quer você como você é. Ele vai te mudar, eu te garanto. Mas Ele quer você como você é. Não queira ser outra pessoa diante. Não se apresente diante de Deus como outra pessoa. Isso não engana Ele. Às vezes parece que eu entendo, até nós queremos agradar a Deus, mas muitas vezes nós nos esquecemos que com Deus nós temos que ser verdadeiros, porque Ele vai ser verdadeiro conosco. E nós temos que entender que oração não é simplesmente falar para Deus, é falar com Deus. Você pode dizer amém a isso? Se você quer saber o que fazer, comece a falar com quem sabe o que fazer. Às vezes, quando nós não sabemos o que fazer, buscar uma pessoa mais experiente pode nos ajudar. Quanto mais buscar aquele que tem todas as soluções, que tem todas as respostas, ao Senhor. Mas diante do que nós precisamos fazer, isso é a atitude certa, é não ficar olhando, é não ficar esperando. Quem não fizer nada, não realizará nada. Sabe, só existe um número que é impossível de se multiplicar. Isso é matemática simples. É o zero. Não faça nada, que nada vai acontecer. Então nós temos que tomar uma atitude. Naquela parábola famosa dos talentos, o talento não se multiplicou porque foi enterrado. E o que o Senhor disse ao servo é: tu deverias ter feito algo. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, muitas vezes no nosso viver, nós estamos simplesmente observando e esperando o milagre. Nós não podemos ficar observando e esperando. Fé sem obras é morta, é nula. Nós precisamos, acompanhando a nossa fé, ter as atitudes, as realizações corretas. E muitas vezes o que mais nos prejudica não são apenas os medos, não são apenas os receios ou inseguranças. Isso nós combatemos com coragem. E a atitude de coragem nós chamamos de ousadia. Mas às vezes o que mais nos prejudica são as distrações. Não é uma questão que eu estou com medo,
não é uma questão que eu estou inseguro. Eu não chego a lugar nenhum porque eu fico olhando o vento. Porque eu fico olhando as nuvens. Eu estou distraído até com coisas magníficas, gloriosas. Manter o foco é essencial. A Bíblia diz, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Mantendo o foco naquilo que ele disse. É algo essencial. Eu não posso me distrair. O apóstolo Paulo, que foi um realizador, que era um homem incansável. Paulo era o tipo de pregador que ninguém conseguia calar. A palavra do Senhor tem um monte de exemplos. Paulo era apedrejado de dia e de noite estava pregando. Esse é um sujeito diferente, imparável. A Bíblia nos fala de certo episódio na vida do apóstolo Paulo em que ele pregou e havia um jovem sentado no alto de uma janela alta. E Paulo ali estava pregando e pregou apenas 6 horas. Eu não imagino que é uma mensagem de 6 horas. E aconteceu o inevitável, gente dormiu. É inevitável com uma mensagem de 6 horas que alguém não durma. E o problema é que o rapaz que estava lá no alto dormiu, caiu e morreu. Isso é que é uma mensagem de se matar, o resto é brincadeira. E Paulo o que faz? Dá um interlúdio na mensagem, vai lá, ressuscita o rapaz e volta a pregar mais 6 horas. Eu não sei qual foi o maior milagre, se foi ressuscitar ou pregar 12 horas. Mas o apóstolo Paulo era uma pessoa decidida. O que ele tinha que fazer era o caráter de Paulo. Isso lhe dava vantagem. Se Pedro era impetuoso, e isso também lhe dava algumas vantagens, Paulo era determinado. Paulo era determinado. E eu digo imparável. E isto fez com que o evangelho progredisse como tinha que progredir. Mas se Paulo não fosse ativo, como Paulo era ativo, nós não estaríamos aqui hoje. E esse mesmo Paulo que disse essas palavras, estejam alertas, como sentinelas, estejam alertas. Esse mesmo Paulo disse, mantenham-se firmes na fé. Esse mesmo Paulo é que disse, sejam valentes e sejam fortes. Em outras palavras, tenham a atitude certa, vão em frente. Nós conhecemos aquele texto que se diz, ser forte e corajoso. Foi o que disse o Senhor para Josué, mas não disse só para Josué. Em Deuteronômio ele havia dito isto, antes de dizer a Josué, para todo o povo de Israel, sejam fortes e corajosos. Em outras palavras, não desistam. Há coisas das quais nós não podemos desistir. Há coisas que nós não podemos perder, como, por exemplo, a fé. Paulo diz, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Fé tem que ser preservada. Não desista. Tenha uma atitude certa. Como chegaremos aonde precisamos chegar? Tendo a atitude certa. E como disse, atitude
implica em atos, em ações. Você não pode ter uma atitude meramente baseada em intenções. Nós temos que ter ações que vão gerar realizações. Tenha atitude. Eu não estou aqui para te dar uma palavra motivacional. Eu estou aqui para transmitir a você fé, mas uma fé que produza atitudes de fé. Isso se chamam obras de fé. Você quer aceitar a Jesus? Tenha uma atitude. Eu gosto de ver as campanhas, como as campanhas de Billy Graham, em que ele pedia do povo uma atitude. Tome uma atitude. E uma das melhores atitudes, e eu direi a melhor atitude, que você pode tomar na tua vida, é assumir Jesus, é crer nele. Eu tomei a decisão, que foi a melhor decisão da minha vida, de crer em Jesus. Sabe, na nossa vida nós temos que tomar certas decisões e, por vezes, não nos preocupar com as frustrações. Quando eu e Luiziana começamos a nos relacionar para casar, nós tivemos que ter as nossas atitudes. Eu tive que me aproximar, eu tive que falar, eu tive que tomar uma atitude. Se eu ficasse apenas olhando e dizendo, platonicamente apaixonado, nós não teríamos nos casado. Atitude. Gente de fé é gente ativa. Gente de fé não é gente passiva. Fé não é um elemento mágico. A Bíblia não é algo que você esfrega como a lâmpada de Aladim e espera que algo aconteça. Ela te diz o que fazer e quando você faz, dá certo. Atitude de fé. Nós precisamos viver. Esse mundo está perdido. Sabe, geralmente quando você somente olha esse mundo e diz que esse mundo está perdido, acontece que você fica perdido neste mundo. Tem um pregador aqui falando que sou eu. Entrou aqui a transmissão da igreja no meu celular, quando eu botei no bolso, né? Nós não podemos olhar o mundo e dizer o mundo está perdido, porque quando eu começo a ter essa atitude para com o mundo, quem está perdido no mundo sou eu. Eu tenho que ter uma atitude que vai mudar este mundo. Você, como é que eu vou mudar o mundo? Mude com pequenas atitudes, com pequenas coisas que façam grandes diferenças. Mude no seu relacionamento com seu vizinho, mude no seu relacionamento com você mesmo, mude no seu relacionamento com a sua família. Comece a tomar atitudes que transformarão o mundo. Não se renda à condição que o mundo está impondo a nós. Eu decidi não me render às circunstâncias da vida. E eu espero que você faça a mesma coisa. Creia em Deus. Não se turbe o vosso coração. Crede no Pai. Crede também em mim. Ele vai agir a nosso favor. Nós temos que começar a não somente dizer, mas a crer e viver. Maior é o que está em mim do que aquele que está nesse mundo.
Ele vai fazer a diferença na minha vida. Mas, pastor, as coisas estão tão difíceis. As coisas estão tão difíceis. Eu estou endividado, eu estou enfermo, eu estou com problemas, eu estou frustrado. Há tantas coisas que nós podemos estar. Mas eu vou dizer uma coisa: esteja em Cristo e tudo mudará. Esteja em Cristo. Como disse, não negue a realidade dos problemas. Fé não é isto, é poder para transformar tudo. Não é dizer, não, isso não me afeta, isso não existe. Existe. O problema está lá, mas tenha a atitude certa diante do problema e mude a sua realidade com uma atitude de fé. Comece com Jesus na sua vida. Convide-o para a sua vida. Ande com Jesus na sua vida. Não tenha um Jesus longe, não tenha uma fé religiosa, uma fé ritual. Tenha vida. Vida. Traga Jesus para ser uma realidade na sua vida. O Senhor está na minha vida. O Senhor está presente comigo. Comece a realizar o que você tem que realizar. Comece a fazer o que você tem que fazer. O problema nosso, na maioria das vezes, não é saber o que é certo, é fazer o que é certo. Saia de apenas saber e passe a fazer. E quando você passar a fazer, você não apenas viverá o ter, você viverá o ser. Amém? Senhor nosso Deus, dá-nos mudança de atitude. Mudança de atitude que mude para sempre a nossa vida, dá-nos realmente sermos realizadores, não espectadores. Que nós não fiquemos esperando um futuro, que nós possamos realizar o futuro, possamos ser donos do futuro, com atitudes que temos que tomar. Dá-nos a sabedoria. Se alguém carece de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não negando nada a ninguém. Dá-nos sabedoria, ó Pai, para podermos saber o que fazer e como fazer, quando fazer, onde fazer. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos ser pessoas de atitude, com a atitude certa. É o que nós te pedimos, ó Pai. E desde já, nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.